Em Deus, defrontamos com algo que é em todos os aspectos infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é assim, e que portanto você não é nada comparado a Ele, não sabe absolutamente nada sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e coisas. É claro que fazendo assim não podem enxergar o que está acima de si. A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos esquecemos completamente de nós mesmos, ou então nos vemos como objetos pequenos e sujos. O melhor é esquecer-nos de nós mesmos. Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Olá, inscritos no canal Pensamento e Fé, eu me chamo Jonatas e estou aqui mais uma vez para nós continuarmos a fazer resenhas sobre livros. E hoje eu trouxe um clássico da literatura cristã, que é Cristianismo Puro e Simples. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a você que talvez esteja aqui pela primeira vez e também dar as boas-vindas a você que tem nos acompanhado em nosso canal. Que você seja incentivado a ler coisas boas e acrescentar um pouco mais de razão à sua fé ou quem sabe conhecer mais sobre literaturas que você ainda não teve contato. Bom, primeiramente o que eu tenho a dizer sobre esse livro é sobre o seu autor, o brilhante C.S. Lewis. Talvez você não saiba por nome, mas talvez você já teve contato com uma de suas obras famosas chamada As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia, que foi escrita há muitos anos atrás e que teve adaptação para cinema, e talvez você conheça o filme. Mas Lewis não foi somente um autor de ficção, ele foi um autor que contribuiu muitíssimo para a literatura e também para a literatura cristã. E o livro Cristianismo Puro e Simples ele é um derivado dessa parte da vida dele que ele se dedicou a falar sobre aquilo que ele acreditava. Uma parte que me marca bastante fala a respeito da divindade de Jesus. Será que Jesus era Deus mesmo de fato? Ou será que ele era somente um humano, um mestre da moral? Tive um professor uma certa vez no ensino médio que ele dizia que a Bíblia é um livro muito bom porque ele nos dá regras e se essas regras forem vividas nós vamos ter uma vida harmoniosa. Mas será que é somente isso que a Bíblia diz? Será que ela é só um documento antigo que nos traz valores importantes para hoje? Ou será que Jesus, aquele que a Bíblia descreve, ele é de fato Deus? Lewis vai fazer um discurso espetacular acerca deste tema tão importante e tão central da fé cristã. A importância desse livro é tamanha e ela abrange vários tipos de leitores. Talvez você seja aquela pessoa que tem dificuldade para crer em Deus, aquela pessoa que tem dificuldade para acreditar talvez no Deus que a Bíblia diz. Esse é um livro para você que tenta entender e abrir a sua mente para, quem sabe, passar a crer nas coisas que os cristãos acreditam. E também é um livro para aquelas pessoas que já são cristãs, mas querem entender um pouco mais daquilo que elas acreditam. Nós sabemos que uma fé que não tem razão em si, ela não é uma fé muito duradoura, ela não é uma fé tão firme. E o livro Cristianismo Puro e Simples, ele de uma forma clara, ele tenta explicar as razões da nossa fé. É um excelente livro de introdução para qualquer pessoa que deseja entender um pouco mais sobre a fé cristã. Bom, agora nós chegamos na parte onde eu trago um trecho do livro que resume bem o que o autor quer dizer. Ele, com a sua clara intenção de explicar o que é cristianismo, ele traz as seguintes verdades. Ora, a crença dos cristãos está em que, se partilharmos de algum modo da humildade e do sofrimento de Cristo, partilharemos também do seu triunfo sobre a morte. Encontraremos nova vida após a morte e nela seremos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Isso implica bem mais do que tentar seguir os seus ensinamentos. As pessoas se perguntam quando ocorrerá o próximo passo da evolução. Um passo para além do próprio homem, mas, segundo o cristianismo,
esse passo já foi dado. Em Cristo, um novo homem surgiu e o novo tipo de vida que começou nele deve ser instilado em nós. O cristão não é um homem que nunca erra, mas é um homem capaz de se arrepender, de levantar a cabeça e seguir em frente após cada queda. Ele é assim porque a vida de Cristo está dentro dele, sempre pronta para recuperá-lo, habilitando-o a imitar, em certa medida, a morte voluntária que o próprio Cristo levou a cabo. É por isso que o cristão se encontra numa situação diferente da de outras pessoas que tentam ser boas. Estas esperam, por ser boas, agradar a Deus quando nele acreditam. Ou, caso não acreditem, esperam pelo menos receber a aprovação dos homens bons. Já o cristão pensa que todo o bem que faz advém da vida de Cristo que o anima interiormente. Não pensa que Deus nos amará mais por sermos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos amou primeiro. Do mesmo modo que o teto de uma estufa não atrai o sol por ser brilhante, mas brilha porque o sol irradia sobre ele. E aqui nós entendemos algo maravilhoso a respeito do cristianismo, porque o cristianismo fala acerca da graça de Deus e não sobre a quantidade de acertos que uma pessoa pode ter. Talvez isso seja o que muitas pessoas não entendem até hoje acerca do que a Bíblia diz sobre a salvação. Se você tentar fazer o que é certo colocando o padrão que Cristo estabeleceu, vá, tente e fale miseravelmente. Mas se você entender o sacrifício de Jesus vicário, ou seja, substitutivo por você, você vai entender que foi o amor dele que ultrapassou os limites do nosso pecado e da profundidade da podridão do coração humano. Quando você entender isso, a sua vida será transformada por essa graça, ou seja, por esse favor imerecido do Senhor. O cristão não é a pessoa que tenta acertar todas as vezes para alcançar o favor do Senhor, mas ele é uma pessoa que tenta seguir o padrão perfeito de Cristo porque ele já alcançou a perfeição, porque ele morreu pelos nossos pecados. O cristão tenta buscar seguir a Jesus Cristo por gratidão e não por cumprir regras e alcançar o que ele já alcançou. Essa é a mensagem do Evangelho. Em Cristo, nossos pecados são perdoados e por isso nós temos o intenso desejo de amar a Jesus. A palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus, na sua iniciativa, decidiu nos amar e por isso nós o amamos e queremos segui-lo até o fim. A salvação no nome de Jesus Cristo. É nisso que nós cremos, e nós cremos no perdão dos nossos pecados e que nós viveremos eternamente junto com Ele. E essa é a nossa alegria e isso nós devemos nos lembrar dia após dia como sendo a base da nossa fé. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo acerca desse clássico da literatura cristã, Cristianismo Puro e Simples. Eu indico completamente, mais uma vez, o autor C.S. Lewis para você. Leia Nárnia, leia Cristianismo Puro e Simples. Pretendo falar sobre as demais obras dele, tenho algumas, inclusive elas estão aqui. E se Deus permitir também vou falar sobre elas no tempo apropriado. O link para você adquirir esse livro vai estar aqui na descrição se você quiser nos dar essa ajuda. E que você possa se inscrever no canal, ativar aí as notificações e curtir nosso vídeo, compartilhar para as pessoas que estão próximas a você e propagar também esse bom hábito que é de ler coisas boas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Mas a história do autor é um pouco curiosa, porque Lewis, apesar de ter nascido em um lar de tradição protestante na Irlanda, ele se tornou velho. É uma pessoa que entende que se colocar o padrão de que